E aí galera, eu sou Rostan Costa, sou diretor de videoclipes e roteirista. E nessa parte do Cinema na Palma da Mão a gente vai falar sobre fotografia, que é o momento onde a gente começa a pensar realmente de forma estética o nosso produto, né? É na fotografia onde a gente vai delimitar a nossa janela, onde a gente vai direcionar o nosso olhar. E ela é, assim, um grande peso na nossa narrativa, né? Junto com a nossa história base, é com a fotografia que a gente consegue começar a deixar as coisas mais interessantes, trazer um ponto de vista diferente, direcionar o olhar do nosso espectador para o nosso assunto. A base da fotografia é a luz, e a gente tem que conhecer minimamente os tipos de luz para poder se utilizar delas nos momentos que a gente estiver trabalhando. A gente tem as luzes naturais e as luzes artificiais. O sol é a principal luz natural e é a luz de melhor qualidade que você pode ter, assim. Não quando o sol está durão, quando está o sol do meio-dia e aquele sol estralando na nossa cabeça. Esse tipo de luz não é tão legal não. É interessante quando o céu está mais difuso e você consegue ter uma luz mais macia. Eu vou colocar um exemplo aqui de luz dura e luz difusa. A luz dura é geralmente a luz que é causada por aquele sol do meio-dia, exatamente, que vem direto na nossa cabeça. E a luz mais difusa, ela é aquele sol que rebate nas nuvens e vem de uma forma mais macia para a gente, o que é muito normal em dias nublados. Dias nublados são perfeitos para gravações externas. É maravilhoso, a não ser que você queira pegar um pôr do sol ou o sol no seu, né, auge. Temos as luzes artificiais também, que são essas luzes que a gente está usando aqui, e é a maioria das luzes que você vai ver fora o sol. E isso você pode utilizar de diversas formas. A gente tem luzes artificiais de vários tipos e modelos, de várias temperaturas e potências. E ela vai ser uma das luzes que você vai mais usar no seu em processo de produção, porque nem sempre a gente pode contar com luz natural. Então, vez ou outra você vai precisar de um LED ou de um painel de LED ou um LED de um celular para poder iluminar sua cena e você ter alguma informação, porque a ausência de luz é a morte da fotografia. Então, você tem que pensar a luz, ela é realmente importante. Sem luz não tem imagem. Se a gente apagar todas as luzes aqui do estúdio, nós mesmos não conseguimos ver nada. Imagina a câmera. E quando a gente está trabalhando com o celular, que é uma câmera que trabalha com um sensor muito pequeno, ele não consegue captar tanta luz em baixa luminosidade. Então é normal quando a gente tenta tirar uma foto com o nosso celular num ambiente que está escuro, a imagem fique com ruído, a gente fica feio na foto, porque exatamente não tem aquilo que a câmera mais precisa para deixar a imagem bonita, que é luz. Então a gente saber a importância da luz, saber usar ela é muito importante para a gente fazer uma fotografia massa, tá ligado? E isso não quer dizer que você vai precisar comprar equipamentos caríssimos e ter que, sabe, gastar rios de dinheiro. Com coisas simples, coisas que a gente tem em casa, coisas que tem no armazém da esquina, a gente consegue fazer uma luz legal. Sabe? Um pouquinho de criatividade e vontade de fazer, você consegue fazer a sua própria iluminação, pelo menos para suas primeiras produções. E depois você consegue comprar uma luz que foi fabricada e que ela, sabe? A gente consegue fazer muita coisa artesanalmente para iluminar uma cena. E existe também um setup básico de iluminação que ele é muito utilizado para uma dinâmica rápida de gravação, sabe? Vamos supor que você precisa gravar um depoimento de uma pessoa e você não sabe muito bem como fazer essa iluminação. Obviamente a gente consegue fazer na rua, a gente consegue fazer com a luz de uma janela ou com a luz do teto mesmo, da casa, a luz de serviço. Mas quando a gente consegue ter luzes soltas e posicionar elas em lugares
a gente consegue desenhar melhor a nossa luz. E isso pode ser feito com lâmpadas de LED comuns de teto. Se você colocar, vamos supor aqui, uma lâmpada dentro de um objeto tipo um copo, você consegue direcionar mais a luz dessa lâmpada. Então, se você pegar essa lâmpada com um fio mesmo e posicionar ela num lugar, você consegue iluminar só um lugar. Às vezes você precisa disso, você precisa de uma luz que seja focada e não uma luz que espalhe, que é todas as lâmpadas, né? Elas espalham luz porque a função básica delas é iluminar um ambiente e só. Mas tipo, o setup básico de iluminação para você iluminar um depoimento seria usar 3 pontos de luz, que seria a luz principal, seria a luz que vem e preenche a frente da pessoa que está dando depoimento. Tem a luz de preenchimento, que é a luz que vem já de outro lado aqui. Ela é um pouco mais fraca do que essa, só para tirar um pouco das sombras que são causadas por essa luz. Porque quando você acende só uma luz, ela vai derramar sombra para o outro lado. E muitas vezes não é interessante você ter sombras muito demarcadas no rosto de uma pessoa. Então você usa uma luz de preenchimento, que ela já vem do outro lado. Por isso que a maioria dos sets que você vê sempre tem 2 pontos de iluminação, tem luzes no teto que vem assim e tal. É com o objetivo de amenizar as sombras. As sombras, elas marcam muito as nossas expressões e muitas vezes a gente não precisa disso, quando é um depoimento mais neutro. Mas se você quiser dramatizar o seu depoimento, se for um depoimento mais dramático, você pode sim usar só um ponto de luz e deixar uma sombra existir. E isso faz com que a cena fique muito mais dramática, sabe? Olhando de forma poética, se você posicionar uma luz muito lateralmente, fica metade do rosto iluminada, metade do rosto escuro. Então isso pode gerar uma poética para sua narrativa, sabe? Se o depoimento for mais dramático, isso pode ser interessante, cria uma dualidade no seu assunto, sabe? Cria uma parte que está escura, cria um mistério a mais, sabe? Uma densidade a mais, diferente de uma luz difusa, que é essa minha aqui. A que está me iluminando agora é uma luz que tem a intenção de ser mais difusa, porque a gente não tem uma intenção de dramatizar esse assunto aqui que está sendo colocado. Falando sobre luz dura e luz difusa, a luz dura ela vai gerar sombras duras, que é como os exemplos que eu vou mostrar aí, que a luz dura ela gera aquelas sombras que a gente consegue distinguir muito bem o contorno de, daquilo que está sendo fotografado. É quase como uma silhueta bem definida. A luz dura, a silhueta ela é criada com a luz dura, que vem de contra o objeto, né? Você coloca a câmera numa posição, o seu assunto, e a luz vem de encontro à câmera. Você consegue fazer uma luz dura, fazer uma silhueta com luz dura. E a luz difusa, a gente consegue perceber um pouco menos a gradação o contraste da sombra e da luz. Existe muito mais informação entre sombra e luz do que com a luz dura e contrastada, que deixa a cena com outro tipo de humor. E quando a gente está trabalhando, vamos supor que a gente está numa situação de gravar no meio da rua, no meio-dia, com aquele sol e não tem outra situação. A gente consegue lidar com esse sol que vem duro utilizando alguns acessórios, tipo o difusor, que é um pedaço de tecido grande, quadrado, dentro de uma armação, que você consegue colocar em cima da pessoa que está falando, e esse tecido faz com que a luz venha de forma mais difusa. A luz do sol bate no tecido e o tecido distribui a luz de forma mais difusa, deixando a aparência da pessoa muito mais natural, sabe? Muito menos contrastada, e ajuda também ela não ficar suando durante o depoimento, sabe? Isso é uma coisa que acontece muito e sempre tem que ter um produtor atento para dar uma ajeitada, que a pessoa está suando muito e está brilhando. Quando você difunde a luz, esse brilho da testa some muito. Tem também o rebatedor, que muitas pessoas têm,
muitos fotógrafos têm, e ele é um objeto redondo, uma superfície branca que você rebate a luz que vem do sol de baixo para cima ou do mesmo nível, fazendo com que quando você está recebendo essa luz do sol e ela cria sombras muito duras, o rebatedor ele quebra um pouco essas sombras, rebatendo a luz do sol e devolvendo para baixo. É comum você ver em situações de gravação externa de telejornais ter um assistente segurando um rebatedor assim do lado do câmera sem aparecer na tela para devolver a luz que vem do sol para o jornalista e ele não ficar tão com sombras tão marcadas. Esse equipamento rebatedor ele pode ser comprado assim como o difusor. Pode ser comprado, mas também podem ser fabricados. Um rebatedor pode ser feito com uma folha de isopor. Você compra uma folha de isopor grossa e você consegue rebater a luz do sol, porque a única coisa que precisa é uma superfície branca que devolva a luz do sol para o seu assunto, entende? Então você consegue também colocar um papel iluminado, um papel dourado para fazer essa luz voltar mais amarelada e deixar a pele da pessoa mais interessante, né? Quando você joga uma luzinha mais amarelada, a pele fica sempre muito mais bonita, né? E quando a gente está trabalhando em iluminação, a gente pensa essas coisas também, de como a luz vai ficar na pele, como a pele vai ficar. Essas coisas são interessantes de ir atrás. Um negócio muito importante quando você vai construir a estética visual do seu filme é pensar a composição. Você pode elaborar um padrão e manter esse padrão por toda a todo o seu filme, mas também você pode experimentar. É tudo muito livre. E algumas coisas constroem a composição de forma a estimular coisas, a estimular sentimentos no seu espectador, como as linhas, as cores e as formas, além da luz. A luz ela cria a atmosfera. E quando a gente fala de cor, a gente também fala de luz, porque a gente pode colorir a nossa cena com luzes coloridas. E com isso a gente consegue criar uma atmosfera sensorial para o nosso material. Em casos de ficção e videoclipes, isso é altamente explorado. Qualquer videoclipe de música pop, principalmente, você vai ver que o uso das cores é muito agressivo. É uma sequência de estímulos e um atordoamento de informação, saca? Existe um conteúdo muito interessante sobre cores, que é a teoria das cores. Foi uma teoria levantada sobre o estímulo e as sensações que as cores causam na nossa cabeça. E uma galera estudou isso e isso é utilizado em todo o conteúdo visual que você consome, que você vê em qualquer lugar. As pessoas planejam as cores porque sabem que certas cores estimulam alguns sentidos, estimulam alguns impulsos, fazem você entender a situação de uma forma um pouco diferente. Um exemplo interessante de uso de cores foi num dos últimos videoclipes que eu lancei com a artista Bela Carrum. O clipe se chama Doses. E na construção desse clipe, a gente pensou atmosferas diferentes para cada ambiente. E isso foi exaltado também na pós-produção, para essa coisa ficar mais evidente, a diferença de sentimentos e de humores de cada ambiente. Então o clipe começa numa cena de bar, onde ela está em meio a questionamentos e coisas do tipo. E esse ambiente de bar ele está numa tonalidade mais esverdeada, o que cria uma sensação meio distópica, uma sensação de distanciamento. Não é uma cor muito confortável o verde no ambiente. E isso foi construído de forma a criar uma sensação para aquele ambiente ser uma coisa desconfortável, para expressar a coisa das confusões e dos questionamentos que ela está no começo. Você pode ver aí no exemplo como é que foi esse começo de história. O que já foi diferente nas outras cenas, em outros momentos,
a música começa a ganhar um ritmo e as cores começam a ficar diferenciadas. E nas cenas que estão no escuro, eu optei por usar alguns flashes de vermelho no momento que a cena dá uma crescente, para criar uma sensação de risco, aumentar a coisa do perigo, do inesperado, sabe? O vermelho, ele é uma cor que cria esse alerta na nossa cabeça de que alguma coisa vai acontecer. Por isso que a maioria dos alertas e dos avisos que existem de cuidado, de pare no trânsito, é vermelho. Porque o vermelho, naturalmente, ele cria um alerta na nossa cabeça. Tem algo ali que precisa ser visto. Então eu utilizei o vermelho nessa situação para criar essa tensão, que é o momento da virada a virada da música, onde ela começa a bater. E tem cenas também externas que foram gravadas lá no Marco Zero, de uma performance de uma bailarina, que ela vem contrapondo todo o caos do clipe. E o clipe ele tem uma atmosfera muito caótica. Isso também se dá pela música. A música dita o ritmo da atmosfera do clipe. Mas o clipe tem toda uma atmosfera caótica, com cores escuras e densas. E esse momento dessa bailarina, ele vem como um alívio. Vem como um suspiro no meio daquilo tudo, sabe? Criei outra atmosfera utilizando a luz natural, que era a luz do sol, e trazendo a tonalidade daquela cena para cores mais quentes, cores mais aconchegantes, sabe? Além de ter o céu lá, que é uma imagem muito familiar pra gente e uma coreografia muito angelical, assim. A gente conseguiu criar atmosferas diferentes utilizando luz natural, luz artificial, ambiente interno, ambiente fechado, para fazer com que exista dinâmica na nossa imagem, para que as coisas não fiquem muito monótonas também, sabe? Dependendo do material que você está gerando, falando de videoclipes, que é a minha maior especialidade, você tem que criar dinâmica no seu material, não pode ser uma história monótona. Então, quando a gente trabalha com cores de forma objetiva em momentos específicos, isso cria uma dinâmica muito massa, isso prende muita atenção do espectador. Ele vai querer saber o que é que está acontecendo, ele vai se sentir incomodado, intrigado, e vai querer ir ver até o fim onde é que aquilo vai dar, entende? Então as cores e a luz, elas são o nosso lápis e borracha. É onde a gente vai pontuar, onde a gente vai dar volume. Ela é a nossa ferramenta principal. As cores, elas têm, além além da intenção estética meramente, elas têm algumas intenções fora a tonalidade, né? A intenção de cada tonalidade. As luzes, elas têm a intenção de destacar muitas vezes um objeto. Você pode destacar um objeto numa cena, iluminando ele com uma cor que contrasta com o resto do ambiente. Por exemplo, você pode ter uma cena de um bar e esse bar é todo escuro e você ilumina o seu assunto ou o seu personagem principal com uma luz vermelha ou apenas com a luz branca, mas você consegue destacar e recriar uma coisa, criar um plano, separar o seu assunto do fundo. Isso aí é muito importante. Quando você consegue separar o seu assunto do background, você já consegue criar um primeiro plano e trabalhar o background como segundo plano. Fazendo isso, você consegue trazer muito mais a atenção e consegue guiar muito mais a atenção e a expectativa do seu espectador, do que se você abrisse e fizesse toda a iluminação, todo o cenário iluminado e ele tendo várias coisas para prestar atenção. Na iluminação, você consegue direcionar a atenção. Isso é muito importante. Além de provocar as sensações psicológicas e sensoriais, a gente consegue também dar volume à nossa imagem. Quando a gente abre uma câmera e começa a gravar, a gente está gravando uma imagem 2D. A gente tem um vídeo e ele
foi captado por um sensor que é 2D. Apesar do mundo todo ser tridimensional, quando a gente faz um vídeo, ele é bidimensional. E a gente consegue quebrar essa bidimensionalidade, essa apatia, com a iluminação, criando profundidade. Com a iluminação a gente consegue criar a profundidade. E isso amplia muito mais a possibilidade de se aprofundar naquela atmosfera que está sendo apresentada, sabe? Quebra muito mais a coisa de tô vendo que isso é uma gravação, sabe? Eu tô vendo a luz estourando aqui, eu tô vendo tudo acontecendo, as pessoas de repente não agem de forma correta. E quando você consegue desenhar a sua luz de tal forma a dar ênfase no seu assunto e tirar as distrações, isso é perfeito. Além de criar a profundidade, né? Iluminando o background, iluminando o seu assunto em primeiro plano, separando eles, com luzes de recorte e tudo mais. A luz de recorte ela vem geralmente de trás. Ela ilumina seu assunto por trás, criando uma linha, um contorno de luz que já faz com que seu assunto fique em mais destaque. Ele salta na tela e vem para o primeiro plano. Uma dica é estudar a psicologia das cores, que é a teoria criada sobre as sensações que são estimuladas pelas cores, né? Ele vai desde a fisiologia do nosso corpo reagindo às cores, a nossa leitura mesmo mais subjetiva, a interpretação do nosso cérebro, né? Nela a gente consegue, com a teoria das cores, a gente consegue entender realmente assim o que cada cor causa nos seres humanos. E isso é muito massa, porque é confirmado. É algo comprovado que as cores conseguem gerar certas sensações. Então é uma ferramenta muito boa e muito certa da gente usar, porque vai funcionar. Se você souber qual é a cor que combina com a sua cena ou com a sua história, vai nela, utiliza ela, mas não exagera também. Não é massa exagerar. Usa ela de forma pontual, desenha a tua cena e vai com fé que dá certo. Usa as cores, não deixa de usar as cores. Uma coisa importante de pensar quando você está planejando o seu filme é os planos. Isso normalmente não entra muito no roteiro, mas é interessante de você colocar isso se você conseguir pensar nisso, né? Já no momento da roteirização. Muitas vezes essas ideias vêm depois, vêm na decupagem de fotografia, né? No momento da leitura do roteiro, pensando em fotografia. E os planos, eles são o que vão compor e criar mais dinâmica para a sua cena. Existem alguns formatos que são utilizados e alguns termos que são utilizados em sets em geral, que são plano geral, plano médio, plano fechado, e isso pode variar, pode ter um plano super fechado, as pessoas podem chamar o plano fechado de plano detalhe, porque é um plano que realmente vai nos detalhes, ele traz o detalhe para a nossa cena, né? Então é importante você pensar como é que você vai construir a sua cena a partir dos planos. Vamos supor que você está escrevendo uma situação no seu filme onde o personagem está caminhando na calçada e ele entra num mercadinho e vai falar com o caixa, porque ele está querendo trocar um produto. Então como é que você vai começar a pensar essa cena levando em consideração os planos de gravação? Você pode vir de um plano aberto. Um plano aberto mostra o personagem caminhando na calçada e entrando no mercado. Esse plano aberto já mostra que o personagem está caminhando na calçada e mostra onde é que ele está entrando. Apresenta o ambiente, apresenta onde é que aquela cena está se desenvolvendo. Então é muito comum sequências começarem com um plano aberto, porque ele é o plano que vai contextualizar onde é que a cena está acontecendo. Isso é importante, você contextualizar para o seu espectador onde é que a cena está acontecendo, para ele criar também o que é que tem fora
do que você está mostrando. Tá? Porque a gente está sempre mostrando tudo por uma janela. Então, quanto mais informação e quanto mais estímulo a gente der para o nosso espectador tentar imaginar o que é que tem fora daquela janela, é que é massa. Então, quando a gente contextualiza o espectador de que o personagem está entrando no mercadinho, ele já meio que entende tudo que está fora da janela, porque ele conhece o mercado. Então, o personagem entra no mercado e corta para um plano médio. O plano médio, geralmente, é um plano que você filma a pessoa da cintura ou dos joelhos para cima. Aí você corta aqui e traz o personagem mais para a tela. O personagem ganha tamanho, ganha importância na sua tela. Então, só assistindo aquele plano geral, onde o personagem entra no mercado, você ainda não está conectado com o personagem, você não sabe nem que ele é o assunto do seu filme, né? O espectador. E quando você traz esse personagem para um plano médio, você já entende que ele é um protagonista, que ele é quem vai puxar aquela situação. Esse personagem entra, plano médio mostra a expressão dele. Em um plano médio, a expressão do personagem é apresentada. Então a gente já consegue entender se esse personagem está ansioso para comprar alguma coisa ou se ele está irritado querendo trocar um produto. Então, depois de um plano médio, a gente já pode ir para um segundo plano médio, que é ele chegando no caixa para falar com a atendente. Então, em plano médio, ele vai estar ali pela cintura, conversando com a caixa, e os dois vão estar ali dividindo essa cena. De repente, esse personagem puxa o produto da bolsa e mostra para ela que ele está fora da validade. Então, para a gente trazer a importância disso, a gente vai lá e faz um plano fechado no produto. A gente vai e mostra o produto na mão dele. E, se for possível, mostra a validade vencida, sabe? Dá um super plano fechado. Você fecha e fecha mais. Vai lá perto e filma de pertinho e traz um super close, mostrando a data de vencimento, sabe? Os planos, eles vão construindo essa narrativa junto com o seu roteiro. Eles vão direcionar o olhar e trazer a importância das coisas para a sua história, né? O plano geral, ele tem essa intenção de situar o espectador, né? Ele tem um plano de função mais descritiva, ele vai descrever onde aquilo está acontecendo. O plano médio, ele tem uma função mais narrativa, que é trazer o personagem para o primeiro plano, né? Tipo, presta atenção nesse cara, ela tem uma função mais narrativa, ela traz a cena mais para perto. E o plano detalhe, que é aquele que vai fechar no prazo de validade do produto, ele tem uma função muito mais dramática, sabe? Que é tipo, fechar um zoom numa informação que é muito importante e você acaba evidenciando isso muito mais fechando o seu plano naquela informação. E isso acontece em outras situações também, como se você fechar um plano detalhe no rosto de uma pessoa, isso vai trazer muito mais drama, muito mais profundidade dramática para a simples imagem dela. Ela pode estar com a expressão neutra, mas só de você estar vendo um rosto muito de pertinho, em tela cheia, você já está muito mais próximo da visão, você já está muito mais próximo do olhar, você já se sente muito mais empatia por aquele personagem. Então, cada plano, ele tem uma função assim muito importante na persuasão da sua história, na eficácia dela, né? do quão você dá de importância para certos momentos que vão fazer o seu espectador ficar ali mais entrelaçado na sua história, né? Ou com o seu personagem. As formas geométricas que estão presentes nos ambientes e no mundo ao nosso redor, elas também podem ser exploradas para uma composição de imagem massa. Então, as formas como triângulos e círculos, elas costumam ser mais facilmente reconhecidas pela nossa cabeça e funcionam muito bem, como no exemplo do clipe
Ape Shit de Beyoncé e Jay-Z, onde eles gravam no Museu do Louvre, em Paris, e eles utilizam muito formas geométricas nas composições, além de uma paleta de cores muito bem pensada. Mas eles exploram muito as formas geométricas do museu, simplesmente, e quebram isso e quebram essa coisa esse padrão de formas geométricas com esculturas que são formas mais orgânicas, apesar de ser de pedra, e com uma coreografia muito orgânica também. Então, você vê nitidamente que eles exploram o formato dos quadros para fazer uma composição, coloca os artistas em primeiro plano, ilumina eles, também iluminam o fundo onde está as obras de arte e utilizam aquele quadro como uma composição. O formato geométrico do quadro, ele compõe aquela cena além da obra que está dentro do quadro, né, obviamente. Também eles exploram a parte externa do Museu do Louvre, que tem aquela ponta muito famosa que lembra uma pirâmide, né, um formato triangular. E eles também simplesmente vão para frente do Museu do Louvre na área externa, iluminam o Jay-Z com um ponto de luz, com um simples ponto de luz, deixando a performance dele mais dramática, que ele está iluminado apenas com um ponto de luz. Então cria uma sombra interessante nele, e no fundo tem um triângulo iluminado que foi utilizado para compor a cena dele. Então aquele triângulo iluminado também recorta ele do fundo, que recortar uma pessoa do fundo parece uma coisa meio abstrata demais. Não recortar uma pessoa do fundo, mas recortar uma pessoa do fundo é simplesmente destacar ela do fundo. Quando o personagem ele está com um ponto de luz só e cria uma sombra desse lado, ele fica totalmente escuro desse lado. Quando tem algo iluminado no fundo, como esse triângulo, ele consegue se destacar do fundo, porque o fundo está iluminado e tem um lado dele nele que está escuro. Então isso é um trabalho bem refinado, apesar de simples, um trabalho bem refinado de recorte e de composição de cena, sabe? É um artista internacional e milionário, mas a cena é feita de forma simples, sabe? Só de observar, manter os olhos abertos para as possibilidades que aparecem no seu ambiente, né? No local onde você está gravando. Então, abra os olhos para as formas que estão ao seu redor, sabe? Sejam as linhas dos prédios, sejam as repetições das janelas, sejam as linhas da pista, sabe? As linhas, elas também são muito importantes, as linhas junto com as formas, para criar pontos de fuga, para direcionar o olhar do seu espectador para o local certo. Quando você vai e grava uma pessoa numa avenida, isso por si só já é muito interessante, mesmo que você simplesmente abra o celular e aponte. Porque uma avenida, ela tem uma profundidade que você consegue ver, e você entende essa profundidade porque as linhas fazem esse desenho até um fundo, tá ligado? Então quando a imagem tem profundidade, ela dá esse gostinho de não é um cenário, não é ficção. Existe mais coisa a ser descoberta aí, sabe? Ninguém quer entender que está sendo guiado por um negócio, ninguém quer entender que aquilo está sendo gravado, apesar de todo mundo ter essa noção de que todo conteúdo de vídeo é planejado e é gravado e é atuado, na maioria das vezes. Mas criando essas profundidades, você amplia a sua atmosfera, o mundo que você está criando ali, a ideia que você está querendo contar. E junto com as linhas tem as texturas. E isso é o que faz a gente conseguir muito material na rua, utilizando ambientes da nossa comunidade, o ambiente da nossa cidade, sabe? Quando a gente começa a olhar o nosso ambiente, a nossa cidade, a nossa comunidade com outros olhos, a gente começa a perceber certas coisas que podem ser muito interessantes, tipo texturas de parede, texturas de porta,
texturas da natureza, como as folhas, as ondas do mar. Tudo isso são texturas que podem agregar. As texturas, elas trazem uma sensação que às vezes é estranha até, porque ela quebra aquela coisa de você estar vendo uma coisa e não entender aquilo, porque a gente percebe, a gente entende as texturas, e quando a gente vê uma, a gente consegue se conectar muito mais com aquilo, consegue entender mais aquela parada, sabe? É uma coisa muito interessante você olhar as texturas do seu mundo e se aproveitar disso e trazer mais corpo para o seu material, sabe? Utilizar das texturas do universo. Existe também a regra dos terços. Ela é usada no momento de compor uma imagem e ela consiste basicamente em uma divisão do seu enquadramento em duas linhas horizontais e verticais. E os pontos de encontro dessas linhas, eles são chamados de pontos de ouro. Esses pontos, eles chamam mais a nossa atenção. Essa localização do nosso enquadramento, ele chama a atenção dos nossos olhos para lá. E é interessante a gente utilizar essa regra dos terços para começar a trabalhar a composição da nossa imagem se guiando por ela. Veja que ela se chama regra, mas ela pode ser quebrada também, sabe? Assim como tudo o que eu falei aqui até agora. Nada é uma regra sem outra saída, sem outra opção. Tudo são coisas que foram desenvolvidas até aqui e que funcionam. Só que elas não precisam ditar, elas não vão ditar a sua linguagem, a sua composição. Assim como a regra dos textos, ela tem esse nome, mas ela não é absoluta, sabe? É importante você conhecer ela para poder quebrar ela. Então, a regra dos textos, ela é muito utilizada quando a gente está começando assim a usar muito, a captar imagens, a fazer fotografia. A gente começa assim se guiando muitas vezes pela regra dos textos. E aí é interessante você posicionar certas coisas nesses pontos de encontro dessas linhas horizontais e verticais. A regra dos textos, ela está em todos os dispositivos, eu acredito, de captação de imagem, desde o seu celular à câmera profissional de cinema. Porque a regra dos textos ainda é utilizada no cinema. Apesar de ser uma coisa assim bem básica, mas ela é utilizada para todo sempre, sabe? Então é interessante você pegar aí o seu smartphone e ativar a regra dos textos. Procura lá nas configurações do seu aparelho, principalmente na configuração de câmera. Eu acho que você vai encontrar mais fácil lá. Vai na configuração da sua câmera e ativa a regra dos terços. E você vai ver ela em cima da sua imagem. É perfeito. É perfeito. Quando você quer fazer uma composição rápida, quando você precisa de agilidade, quer fazer uma foto, quer fazer um vídeo, vai na regra dos terços. Ela funciona para tudo. E você pode começar já a praticar fotografando com o seu smartphone. Agora, todo momento que você for fazer uma fotografia, usa a regra dos terços, tenta aplicar ela e você vai ver que tem uma coisa ali que não é simplesmente posicionar um objeto no ponto de encontro, é sim usar ele de forma coerente com o seu ambiente, com a sua cena, com a sua composição. A regra dos terços é um negócio muito bacana, é uma mão na roda, assim, para quem está começando a querer construir uma identidade visual, querer compor, querer contar história com imagem. Uma coisa muito massa também que a regra dos textos traz pra gente é a distribuição dos pesos na nossa cena. A gente consegue ter uma definição, uma divisão da nossa imagem em 3 terços, né? Tanto vertical quanto horizontal. Então a gente consegue colocar um objeto apenas em 1/3 da nossa imagem e deixar o resto da nossa imagem vazia, com a intenção de trazer um peso só para cá.
E isso pode ser utilizado de diversas formas. Quando você vai fotografar ou filmar alguém em frente a um horizonte ou simplesmente uma paisagem, você pode usar a regra dos terços para te guiar nisso aí também. Dependendo da sua intenção com a fotografia, da sua intenção com a composição, é mais interessante você alinhar a linha do horizonte que você está filmando, a paisagem que você está filmando, seja lá o que for, ou na linha de cima ou na linha de baixo da regra dos terços. Se você quer dar mais atenção, quer trazer mais a atenção do seu espectador para o céu, então você coloca a linha do horizonte na linha de baixo da regra dos terços. Se você quer trazer mais uma informação do solo, ou se você está fazendo uma imagem mais de cima e quer trazer a informação mais do solo mesmo, da parte da terra e não tanto do céu, ou do mar, se você estiver fotografando o mar e quer dar mais atenção ao mar, você pode posicionar a linha do horizonte na linha de cima. O movimento de câmera também é um artifício muito valioso e muito importante para você estar aí construindo a sua estética visual. Ele é um ótimo artifício para trazer o seu espectador para dentro da cena de forma silenciosa, sabe? Apenas com movimentos sutis você consegue enfatizar um sentimento ou dar mais dinâmica para a sua imagem de forma simples. Você pode trazer muito mais a agressividade de uma luta fazendo movimentos bruscos com a câmera, e pode também deixar a pessoa muito mais tranquila com um movimento suave para frente ou para trás. Existe alguns tipos de movimentos de câmera que são muito utilizados no cinema. Tem o dolly in e o dolly out, que é basicamente o movimento de ir para frente e vir para trás com a câmera. Com esse movimento você consegue muitos efeitos dependendo da sua narrativa, da sua história. Você pode trazer um personagem a ganhar tamanho, a ganhar importância numa história, e você pode também, isso aproximando, se você pega o seu personagem, deixa ele parado e vem aproximando a sua câmera, ele vai ganhando tamanho, vai ganhando espaço na tela, isso vai aumentando a importância dele ou enfatizando o sentimento que ele está tendo ali, que ele está transmitindo naquela hora. Você também pode passar o sentimento de vazio, de solitude, quando você vem do personagem e se afasta e faz ele ficar pequeno na tela. Quando você vem se afastando, o seu assunto, o seu personagem, ele vai perdendo importância na tela, vamos dizer assim, e vai ganhando mais espaço. Então o espaço que não é o personagem vai ficando maior do que ele. Isso pode passar uma sensação de solitude ou de abandono, qualquer coisa do tipo assim, sabe? Isso sempre tem que estar alinhado com o seu roteiro, com a sua ideia, com o sentimento da sua cena. Não, se você simplesmente fazer um movimento assim ou assado por fazer, isso não vai simplesmente trazer o sentimento que você quer, né? Tem que ter um pouco de link nessas coisas. Tem o descer e subir de pino, que também é um movimento basicamente de como se fosse um elevador. Você pode começar mostrando os pés de um personagem até apresentar o rosto dele. Isso já cria um mistério, um suspense maior. Quando você vai apresentar um personagem, por exemplo, você pode começar aqui filmando o chão, de repente aparece uma pessoa, entra na cena, só o sapato é visto e você começa a subir isso e mostra o rosto da pessoa, e assim você vai e apresenta o seu personagem. Você pode usar esse movimento para apresentar um personagem ou apresentar um ambiente diferente. O movimento para baixo também é a mesma coisa, você pode fazer isso como uma transição, de repente esconder a câmera embaixo esconder a câmera atrás de algum objeto e usar esse momento como um corte para você começar outra cena
saindo de trás de outro objeto. Isso meio que camuflar o corte. Tem um movimento de travel também, ou traveling, que é uma coisa mais lateral. Ele é como se você estivesse numa janela de trem, como se você estivesse na janela de um trem e tudo que você vê é um movimento de traveling, é um movimento horizontal, ou é um movimento vertical, né? Um movimento de caminhada, sendo que a câmera ela não vai olhar para o lado, ela só vai deixar o cenário passar, ou ela vai se movimentar de forma lateral, nunca vira assim. O movimento de travel é mais parado e ele faz uma janela que caminha como se estivesse caminhando por trilhos. E a galera costuma usar trilhos no cinema para isso, exatamente. Não só para isso, também para o dolly. Movimentos mais marcados assim, o pessoal costuma usar trilhos, mas a gente consegue fazer simplesmente esse movimento aqui, segurando o equipamento de forma certa ou usando alguma espécie de estabilização, mas ele pode ser feito sem trilhos. Tem também o movimento de pan, que ele é um dos movimentos mais comuns que às vezes a gente faz naturalmente, que é aquele movimento de observador, de quem está realmente num ponto fixo e vira a cabeça e olha o ambiente. O movimento de pan, ele é quase como o travel, só que ele fica parado aqui e ao invés de viajar para o lado e para o outro, mover a janela para um lado e para o outro, ele amplia o campo de visão e você consegue mostrar coisas que inicialmente não cabiam no quadro, mas que você pode sim vir mostrando e parar no seu assunto. E depois você pode ir revelar outra parte, o outro lado, né? Coisas que estavam fora. Isso cria também profundidade para sua narrativa, né? Você mostra que tem mais coisas ali fora o ator, seja lá quem estiver na frente da câmera. Isso é muito mais utilizado em jornais e muito em filmes também, para mostrar um ambiente, mostrar uma situação de forma mais contínua, né? Sem cortar, sem fazer uma cena daqui, corta, fazer uma cena daqui, corta. Não, o pan ele é um movimento contínuo que vai te apresentando e vai te mostrando o que é que tem para um lado e para o outro. E você pode apresentar um personagem assim também. De repente você começa olhando a cena de uma cidade e você vem puxando e você vê as coisas do ambiente da cidade acontecendo, os ônibus indo e de repente o nosso personagem está aqui, a gente para a câmera nele e desenvolve a nossa história a partir daí. O pan também pode ser utilizado para apresentar, revelar coisas. Tem um movimento de tilt também, que é muito semelhante ao movimento de pan, só que vertical, para cima e para baixo. A gente usa ele também da mesma forma, quando você quer mostrar muitas vezes a grandiosidade de uma construção, ou quando você quer vir mesmo e ir mostrando pouco a pouco a cena se revelando. Então, quando você quer trazer um destaque para o solo também, quando mostrar o chão é importante para a sua narrativa, você pode começar do chão e vir subindo. E pode parar no seu assunto ou ir levantar até o céu. Tá? Essas coisas podem ser utilizadas na edição. E se você gravar com intenção, é perfeito também. Vamos supor que a gente está gravando, vamos supor que a gente tem que gravar um documentário da vida no campo. Uma história sobre a vida no campo. Então, pode ser que seja interessante você mostrar aquele solo, dar um foco no solo em algum momento, porque o solo é algo muito importante na vida do campo. Então, essas coisas podem trazer mais poética e mais profundidade também para o seu material. E tem também o movimento de roll. Ele é um movimento de rolar. Você basicamente vai quebrar esse eixo da sua câmera e criar um efeito muito doido, porque quando você quebra esse eixo da sua câmera, é como se você estivesse pegando a cabeça do seu espectador realmente e botando ali. Sendo que a gente sabe que o mundo não é assim.
E isso causa desconforto, isso causa uma sensação de que alguma coisa está fora de controle. E isso pode ser uma intenção, você pode querer enfatizar que a situação está fora de controle com causando essa estranheza no seu ponto de vista, né? Muitas vezes isso é utilizado vendo um vilão, quando você vai apontar para um vilão e ele está lá maquinando as suas ideias, você faz um plano torto e geralmente de baixo para trazer a coisa da maldade dele ser um pouco maior, né? Quando você também posiciona a câmera em cima ou embaixo do seu assunto, isso também muda o sentido daquilo, sabe? Quando a gente filma uma pessoa de baixo, no, num ângulo que é chamado de contra-plongé, que é você gravar basicamente a vista de baixo, né? Como se fosse a visão de uma criança. Então as coisas tendem a ficar muito mais grandiosas quando você vê as coisas de baixo, né? É tipo quando a gente tem lembranças da infância que as coisas eram muito maiores. Eu me lembro dessas situações, esse parque muito maior. É porque a nossa visão de criança, ela vem dessa coisa mesmo, de ver o mundo daqui de baixo. Então tudo logo fica muito mais grandioso. Nossos pais parecem muito maiores. Tudo é muito mais gigante quando você olha de baixo. Então, posicionar a câmera de baixo pode ser interessante quando você estiver gravando um clipe e você quer exaltar aquela personalidade do artista que tem uma postura forte. Você pode filmar ele um pouco mais de baixo, que isso vai exaltar ainda mais o posicionamento dele, né? Em contraponto a isso, quando a gente coloca a imagem, quando a gente capta a imagem de cima, quando a gente coloca nossa câmera acima do nosso objeto, isso já traz um sentimento totalmente oposto, né? É meio que aquela coisa de olhar de cima mesmo. Quem está sendo observado de cima começa a parecer um pouco mais frágil. Isso dependendo também obviamente, de como é a sua história. Mas quando você tende a posicionar uma pessoa, a filmar uma pessoa de cima, ela perde o poder, a autoridade, sabe? Filmar de baixo traz essa autoridade para as pessoas. Isso pode ser observado em diversos clipes. Sim, muitas vezes é filmado de baixo para trazer mais autoridade, para trazer mais grandiosidade para o seu assunto, né? Então, em situações onde o protagonista está se dando mal, ou ele está no momento de baixa dele, geralmente ele é filmado de baixo, ele está ou jogado no chão, ou a câmera realmente filma ele, sobe mais a câmera e filma ele de baixo para mostrar que ele está numa posição inferior, enfatizar esse sentimento de desfavorecimento, sabe? Enfatizar que ele está fraco naquela situação. Então, filmar de cima traz essa coisa a mais. E também deixa as pessoas mais bonitas, por incrível que pareça. Por incrível que pareça, o ângulo de cima deixa as pessoas mais bonitas. Isso você consegue perceber quando a gente vai tirar uma selfie. E geralmente a gente posiciona a câmera daqui de cima, que a gente fica com um aspecto também mais fofo. Aquela coisa que pode ser usada numa narrativa para trazer o sentimento de indefeso para um personagem que está perdendo, pode também te deixar mais bonitinho, sabe? Filmar de repente uma criança, quando a gente olha uma criança de cima e ela abre os olhos, né? Quando a gente também tem que olhar para cima, a gente abre mais os olhos, então fica uma imagem afetuosa, sabe? Dependendo de como você vai guiar essa narrativa. É muito massa você experimentar e ver no que é que dá, ver o que é que você sente, ver o que é que isso resulta. Abre a câmera do celular e começa a gravar. Começa a gravar e depois edita. Escreve, grava e edita. Porque assim você vai conseguir realmente entender essas coisas que eu estou falando aqui. E aí você vai entender o peso que tem fechar a imagem no rosto de uma pessoa
ou fazer um plano aberto. Você vai entender o peso que tem filmar de cima ou filmar de baixo, fazer um movimento assim e um movimento assado. É muito importante também pensar na estabilização da tua imagem. Então, quando a gente vai gravar usando o celular, ele não tem o mesmo corpo de uma câmera. Então a gente geralmente puxa ele e segura ele dessa forma e quer começar a gravar as coisas assim. Um primeiro passo para a gente começar a tirar umas imagens boas do celular é se atentando à estabilização, que é muito importante isso. Ninguém aguenta ver uma imagem que é muito tremida, que é muito maluca, se esse movimento não tiver a ver com o sentimento da cena ou com o momento da música do seu videoclipe. Então é massa a gente começar a tratar o celular como uma câmera mesmo e começar a pegar ele de uma forma mais firme. Eu costumo fazer assim. E aqui ele já não tem tanta facilidade de girar esse eixo aqui. Eu tenho que movimentar o meu braço inteiro para ele fazer isso, diferente disso aqui, que fica muito mais solto, mais fácil. Então, quando eu consigo fixar isso aqui, eu tenho muito mais estabilidade na minha imagem. Segurando o celular dessa forma, juntando os braços ao corpo, você consegue meio que fazer uma espécie de tripé no seu corpo, sabe? E aqui você consegue ter estabilidade para fazer o movimento que você quiser, na hora que você quiser, sem ser uma coisa acidental. A câmera na mão, ela também é muito importante. Esses movimentos que eu falei, nem todos eles são feitos na mão. Também nem todos eles são feitos em tripé. O movimento de pan e de tilt, eles são característicos de serem feitos num tripé. E é massa que você faça no tripé. Se você não conseguir fazer no tripé, você faz na mão. O movimento de pan estabilizado. O importante é você ter a estabilização. E é massa também se você puder arrumar um tripé para poder posicionar a sua câmera e poder ver a sua cena e ter mais liberdade para dialogar com os atores e as pessoas que estão envolvidas com você. Porque quando você fica com a câmera na mão o tempo todo, você fica com a câmera na mão o tempo todo. Então acaba que você precisa fazer outras coisas do set e não tem tanta liberdade. Então é interessante arrumar um tripé. Um movimento de câmera também que eu ainda não falei é o movimento de câmera na mão, a câmera viva. Ela é basicamente a câmera na sua mão, só que sem tentar fingir que é um tripé. É quando você respira junto com a câmera. É como se a força de segurar a câmera nesses momentos de gravando com a câmera na mão é a força de segurar um passarinho. Você não pode nem apertar demais para não ficar tentando ser um tripé, porque você vai dar para perceber que não é um tripé, porque o corpo da gente vibra. Então a gente não consegue imitar um tripé. Você não pode nem segurar de mais, nem segurar de menos. Então você tem que usar a força de segurar um passarinho. A mesma força de segurar um passarinho. Nem muito firme, nem muito leve. Você pode ir fluindo com a cena, respirando junto, trazendo uma câmera que respira junto com a cena, né? Que a câmera ela tem que estar na alma da sua cena. Então, quando você vai decidir os seus planos, quando você vai decidir qual movimento fazer, isso tem que ter muita ligação com a alma da cena, o sentimento da cena, o que é que isso está acontecendo, o que é que está acontecendo ali que esse movimento vai somar. Então, tudo isso tem que estar muito ligado. E esse lance de fotografia é muito doido porque teve uma situação onde a gente estava sem roteiro, estava sem planejamento e a gente conseguiu manter um videoclipe basicamente com fotografia e uma boa música. Isso é importante também. Isso foi muito importante também. A gente tinha uma boa música. Foi uma situação onde eu estava gravando um videoclipe com o Diomedes Chinasque, um rapper daqui de Pernambuco. E a gente estava ali no Marco Zero do Recife,
Eram 5 horas da manhã e Diomedes ele teve a percepção de olhar o céu. Eu já não estava tão atento a isso porque eu passei a noite trabalhando num evento inclusive que ele tocou, e ele teve a sacada de ver que o céu estava muito lindo ali. A gente estava no momento de nascer do sol. Então ele olhou para o céu e pô, a gente poderia gravar um clipe aqui, e me propôs essa ideia. E eu, depois que ele me chamou a atenção, eu realmente percebi que o céu estava muito lindo, que a luz do sol estava muito linda. Porque naquele horário que a gente estava lá, por coincidência do destino, era o melhor horário do sol, que a galera conhece por Golden Hour, que é a hora de ouro, tá ligado? A hora de ouro do sol é 5 horas da manhã e 5 horas da tarde também, mas a da 5 horas da manhã é perfeito, porque o céu tá limpo e vem só os raios dourados do sol. E a gente estava nesse momento e a gente percebeu isso. A gente começou a partir daí a pensar como é que a gente conseguia explorar aquele ambiente e criar um material massa, sabe? Mesmo sem roteiro. A ideia surgiu na hora. A gente pensou na música, qual música que poderia ser? Ele tinha uma música chamada Ouro. E parece que era para ser aquilo. A gente estava na hora de ouro e tinha a música Ouro para gravar. E tudo fez muito sentido graças à fotografia e às cores. Dessa coisa inesperada, a gente conseguiu criar um clipe muito interessante, onde a gente conseguiu explorar essa tonalidade de ouro do sol naquele momento, junto com a música que falava sobre, que tinha como título Ouro, né? Então, eu comecei a tentar buscar coisas naquele ambiente que me trouxessem uma estética bacana, já que a gente não tinha um roteiro, a gente tinha que criar ali na hora. E a minha bagagem de prática e de estudos permitiu que a gente junto fizéssemos aquilo ali. E ficou massa. E eu comecei a criar composições com as linhas as linhas do ambiente. Tinha lá uma cerquinha, um protetor para as pessoas não caírem no mar. Então eu usei isso, usei o sol contra a luz. Coloquei o meu assunto na frente do sol e captei uma silhueta. Gravei também a favor do sol, em uma posição oposta a isso, para criar cenas variadas. Nisso aí eu já tinha uma cena de silhueta dele cantando ao nascer do sol, e também já tinha uma cena a favor do sol. Então eu tinha duas cenas aí já com moods, uns humor diferente. A cena na silhueta não traz tanto o detalhe dele cantando, mas traz a poesia do pôr do sol e do ouro e daquela luz banhando ele naquele momento. Quando eu quero mais detalhes dele cantando, eu vou lá e faço a favor do sol, que ele ganha uma iluminação muito melhor. A gente também viu que dava para explorar o outro lado do rio, que é o Parque de Esculturas Francisco Brenan. É um, um pequeno pedaço de terra entre o rio e o mar, com um parque de esculturas verticais. A maioria delas são como se fossem totens, assim, vários postes mesmo. E aí a gente conseguiu utilizar isso e toda aquela faixa de terra também para criar outras imagens no mesmo ambiente, com aquele mesmo sol, com aquela mesma atmosfera, né? Então eu consegui criar também linhas diagonais utilizando o decorrer da estrada que tinha lá a estrada de acesso desse terreno. Ela é uma estrada bem longa que fica entre o rio e o mar. Então eu botei o meu assunto aqui em primeiro plano e utilizei toda aquela estrada que vai até o longe, não dá para ver na câmera até onde ela vai. E utilizei aquilo para dar mais profundidade para minha cena, entende? Então, mesmo que
a gente não estivesse contando uma história ali, utilizar essas coisas, utilizar esses aparatos, traz muito mais volume, traz muito mais densidade para o nosso conteúdo. E na pós-produção também eu enfatizei ainda mais essa questão do ouro para fechar tudo, né? Na pós-produção eu vim e aumentei a tonalidade de laranja na luz do céu e fiz um balanço de cores ali para enfatizar a sensação de ouro, como se o céu mesmo tivesse todo de ouro. E isso gerou um resultado muito inesperado e muito massa. Teve bastante elogio, porque a gente conseguiu manter os nossos olhos abertos para as possibilidades que estavam ali aparecendo para a gente, sabe? Isso é uma coisa muito importante, desde o produtor ao cinegrafista ao o diretor. Todo mundo tem que estar com os olhos e os ouvidos bem abertos para perceber as possibilidades que estão ao nosso redor. E vocês podem ver aí também um trechinho desse clipe, de como ele ficou. Castelo dourado dificilmente cai. O aprendiz está na casa e não tem volta mais. Chave mestra está na casa e não tem volta mais. Em busca de ouro, mais do que a própria paz. Castelo dourado dificilmente cai. O aprendiz está na casa e não tem volta mais. Chave mestra está na casa e não tem volta mais. Em busca de ouro, mais do que a própria paz. Em busca de ouro, mais do que a própria paz. Em busca de ouro, mais do que a própria paz. Em busca de ouro, mais do que a própria paz. Em busca de ouro, mais do que a própria paz. Emoções se dissolvem, penso no que fiz. Espero que perdoe um jovem aprendiz. A guerra tenta explicar o que só o amor diz. Minha dor foi machucar a minha flor de lis. Alguma coisa em seu olhar morreu, mas lembre que o melhor presente Deus nos deu. Eu tava tenso e penso que é tudo tão denso. E eu precisava ficar leve pra enxergar no breu. Precisava te ver cantar e sorrir de novo. Mas tem algo em teu olhar que já faleceu. Quem vem da rua sabe, é difícil subverter. Quem já viveu, sentiu e viu, nem preciso dizer. Não vou deixar essa merda me enlouquecer. Você pensa que não, mas eu penso em você. Teu sorriso azul, como esse amanhecer. E o teu corpo nu, dizendo como é bom viver.